Deus mostra a palavra aqui no Evangelho de João, capítulo 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo tu és, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. João, capítulo 11. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo e Bom Espírito. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: E eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saía, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem
e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Né, irmãos, a passagem sobre a ressurreição de Lázaro. Um milagre que muitas pessoas achavam que era impossível poder acontecer. Glória a Deus. Uma coisa era Jesus curar alguém enfermo, né? Mas outra coisa era uma ressurreição, ainda mais de alguém que estava sepultado há 4 dias, que estava já com o seu corpo em decomposição, sabe? E as pessoas simplesmente agora pensavam: agora é o fim, né? O que fazer, né? E a gente vê aqui no versículo 3: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Era uma enfermidade para a glória de Deus. Santo Senhor. Né? Olha só, muitas das dificuldades que aparecem na nossa vida, Glória a Deus. muitos das coisas que nos afligem nesse mundo, muitas das tribulações têm o propósito de glorificar a Deus. Glória a Deus, Senhor. É isso que nós aprendemos aqui, sabe? E muitas vezes parece muitas vezes absurdo, né? Mas como que uma dificuldade dessa pode glorificar a Deus? Santo Senhor. Sabe como que uma circunstância dessa pode glorificar a Deus? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Né, irmãos? Essa é muitas vezes as pessoas do mundo, essa é muitas vezes a indagação das pessoas do mundo. As pessoas querem estar no controle da sua vida. Não, eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero entender o porquê que Deus fez e o porquê que Deus não fez do outro jeito. Mas quando eu não entendo, sabe, eu simplesmente acho que as coisas estão fora do controle. Sabe, irmãos, e o que nós aprendemos aqui é: nada está fora do controle de Deus. Glória a Deus, Por mais terrível que seja a adversidade, Glória a Deus. por mais terrível que sejam as nossas provas, por mais difícil que sejam as nossas lutas, muitas vezes elas vêm para que Deus seja glorificado, Glória a Deus. para que Deus seja glorificado nelas. Santo E é por isso que nós temos que estar atentos. Glória a Não Deus. podemos estar passando pela prova blasfemando, Glória a né, murmurando, mas devemos estar na prova crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus, Senhor.
né? E a gente vê aqui que Marta muitas vezes vai dizer, não, eu creio que tu és o Cristo, sabe, eu creio que aquilo que tu pedir vai acontecer, eu creio, mas quando Jesus Cristo mandou remover a pedra, sabe, ela foi a primeira que falou, não remove não, porque já faz 4 dias, e Jesus mesmo disse para ela, mas você não disse que crê? Sabe, não diz que se você crê, você vai ver a glória de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos assim. Sabe, não, eu creio que Deus está no controle da situação. Não, eu creio que Deus está no controle. Sabe, eu creio que Deus vai tomar uma providência. Sabe, eu creio, mas dependendo da prova, sabe, é só da boca para fora. Glória a Deus. Sabe, dependendo da prova, se a gente acha que a prova é difícil demais, que a circunstância é terrível demais, muitas vezes é apenas da boca para fora. Então, essa passagem aqui nos mostra, sabe, devemos crer, não apenas da boca para fora, mas devemos crer, e não importa quão terrível seja a circunstância, Deus está no controle, e é isso que nós vemos aqui, sabe, e ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Sabe, há um momento certo para que Deus entre com uma providência. Glória a Deus. Sabe, há um momento certo para que Deus venha e faça uma obra, para que alguma coisa possa acontecer. Há um momento certo, não é quando a gente quer. Glória a Deus. Não é da maneira que a gente quer. Sabe, muitas vezes os crentes hoje, eles acham que eles podem influenciar no tempo de Deus. Não, o que eu posso fazer para receber mais rápido? Sabe, que eles estão orando para que Deus possa vir e Deus possa fazer mais rápido. Sabe, irmãos, oração é para acabar com a nossa ansiedade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, para acabar com a nossa ansiedade de achar que as coisas estão fora de controle. Sabe, é para que nós venhamos a nos acalmar e saber que Deus está no controle. Glória a Deus, Senhor. Há um tempo certo. E se Jesus Cristo tivesse chegado lá e Ele ainda estivesse vivo, sabe, eles iam dizer, é normal, Jesus cura mesmo as pessoas. Mas as pessoas não iam entender, sabe, quão grandioso Jesus Cristo é através dessa obra. Né, irmãos, quando Deus nos livra de pequenos problemas, nós glorificamos a Deus, nós ficamos contentes. Sabe, irmãos, mas quando os problemas são terríveis, e Deus vem, Deus nos consola, Deus nos conforta, sabe, irmãos, aí nós entendemos mais e mais quem Deus é. E é por isso que as coisas não acontecem quando nós queremos, sabe, e é por isso que Jesus Cristo não saiu imediatamente. Glória a Deus. Né? Até porque se Ele tivesse saído também não ia dar tempo. Porque assim que mandaram ir chamar Jesus Cristo, Lázaro faleceu. Tanto é que quando Jesus Cristo chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Né, irmãos? De qualquer jeito não ia ter como chegar a tempo. Né? E a gente vê, assim falou, e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono, né? Aí num determinado momento, quando chegou a hora, quando chegou o momento, não precisou ninguém ir lá para Jesus Cristo e falar, puxa, mas você não foi ainda? Vamos, Lázaro está doente, quem sabe dá tempo. Sabe, não precisou ninguém chamar Jesus Cristo, avisaram ele ficou ali ainda por 2 dias, e depois ele falou para os seus discípulos, agora chegou a hora da gente ir lá. Né? No versículo 11, assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí Jesus Cristo falou aos seus discípulos, Lázaro está dormindo, mas chegou a hora da gente ir lá, porque eu vou despertar ele do sono. Né? E o que os discípulos vão dizer? Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Né? Os discípulos pensaram, mas se ele está dormindo, ele está bem, né? Ele está dormindo, ele está bem. Por quê? Porque Jesus Cristo estava se referindo ao sono, não como um dormir normal. Jesus Cristo estava se referindo ao sono como ele estar morto. Sabe, a Bíblia usa isso se chama eufemismo, né? É uma linguagem mais branda para dizer algo terrível.
né? Como um médico que vem e diz, ele se foi. O que o médico quer dizer quando diz ele se foi? Quer dizer, ele faleceu. Sabe, é uma linguagem mais branda para dizer algo terrível, mas os discípulos não entenderam. Sabe, os discípulos não compreenderam. Sabe, irmãos, muitas vezes a vida cristã consiste em caminhar sem a gente entender o que está acontecendo. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Sabe, muitas vezes nós queremos entender demais. Glória a Deus. E nós queremos ter a segurança de estar caminhando e entendendo, mas muitas vezes nós simplesmente não entendemos. Glória a Deus, Senhor. Muitas vezes nós simplesmente não compreendemos o porquê que está acontecendo, o porquê que sobreveio a adversidade, o porquê que sobreveio a prova, o porquê que sobreveio a luta, sabe, não entendemos. E os discípulos que estavam com Jesus, eles simplesmente não entenderam, e essa não é a primeira vez que eles não entenderam nada. Glória a Deus. Né? Quando Jesus Cristo pregou lá o Sermão da Montanha, que tinha aquela multidão, né? Se não me engano 5.000 pessoas, e Jesus Cristo falou, aquele que não comer da minha carne, que não beber do meu sangue, não tem parte comigo, e todo mundo deixou Jesus Cristo, abandonou Jesus Cristo. E Jesus vira para os seus discípulos e fala, vocês não querem ir embora também? Santo Senhor. Aí Pedro vira e Pedro fala, mas para onde ir? O que fazer? Glória a Se Deus. só tu tem palavras de vida eterna. Glória a Deus. Sabe, eles também não tinham entendido nada daquele sermão. Santo Senhor. Aquelas 5.000 pessoas não entenderam e eles também não entenderam nada. Glória a Deus. Mas mesmo assim eles disseram, não, nós não entendemos nada, mas nós vamos ficar aqui. Glória a Deus. Nós vamos ficar aqui junto com você, porque para onde ir? Glória Sabe, o que fazer? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, essa é muitas vezes a nossa vida caminhando com Deus. Santo tu és. Não entendemos o que Deus está fazendo. Não entendemos que direção Deus está tomando. Glória a Deus. Né, irmãos? Mas o que nós temos que ter em mente é ser como os discípulos, sabe? Eu não entendo, eu não compreendo, sabe? Os pensamentos de Deus são maiores do que os meus pensamentos, mas eu vou ficar caminhando com Deus. Glória a Deus. Eu vou ficar firme, porque Deus está no controle. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus sabe como Ele está caminhando. Glória a Né? E Jesus vai dizer, então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Deus. Santo tu és. Né, irmãos? Para não ficar nenhuma dúvida de que Lázaro estava morto mesmo, sabe, a Bíblia é clara em dizer, Lázaro estava morto. Jesus Cristo fala, vamos lá, que eu vou despertar ele está morto. Ele está morto, mas eu vou lá despertar ele, sabe, é isso que a Bíblia diz. Sabe, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, vamos ter com ele. Glória a Sabe, o que Jesus Cristo está dizendo aqui, sabe? Ainda bem que eu não estava lá. Deus. Santo tu és. Ainda bem que não foi da vontade de Deus que eu estava lá. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque senão eles não iriam crer que eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Porque Deus. eles iriam ver apenas uma cura. Glória a Deus. Eles iriam ver apenas um milagre. Sabe, muitas pessoas não conhecem o Deus Salvador. Santo tu és. Muitas pessoas não conhecem o Deus que proporciona a vida eterna. Glória a Deus. Muitas pessoas não conhecem, sabe, a alegria do verdadeiro Deus. Por quê? Porque muitas vezes elas estão buscando apenas uma simples cura. Santo tu és. Elas estão buscando apenas uma solução de um problema. Glória a Deus. Elas estão buscando apenas uma resposta. Glória a Deus. Né, irmãos? Então Deus, quando quer nos mostrar verdadeiramente a sua glória, quando Deus quer verdadeiramente se fazer presente a nós, sabe, Ele proporciona esses tipos de acontecimento para que nós venhamos a conhecê-lo. Glória a Deus. E é nesse momento, sabe, que os chamados, é nesse momento que aqueles que Deus chamou, que aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo, sabe, é nesse momento que eles conhecem a Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é por isso que nós não podemos reclamar, não podemos blasfemar, sabe, das provas, das lutas, das adversidades. Glória a Deus, Senhor. Porque isso é um sinal de incredulidade. Santo tu és. E isso é um sinal de que nós não cremos que Deus está no controle. Glória a Deus. Né, irmãos? Glória a Deus. Santo tu és, meu Pai. E chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura.
né? Quando Jesus chegou, ele realmente fazia 4 dias que estava morto, né, irmãos? Sepultado há 4 dias. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Sabe, os judeus, eles tinham muitos problemas, mas pelo menos eles estavam lá consolando Marta e Maria. Glória a Deus. Sabe, irmãos, pior é hoje, que você vai no funeral, sabe, e está todo mundo contando piadinha. Está todo mundo sorrindo, todo mundo se alegrando. Parece que está tendo uma festa. Sabe, parece que está tendo um churrasco. Sabe, as pessoas usam aquele momento lá não para consolar a família no momento de dificuldade, mas as pessoas usam aquele momento lá para descontrair, para rever os amigos, sabe, irmãos? E pelo menos os judeus, eles estavam aqui consolando Marta e Maria, sabe? E é assim que nós temos que ter. Nós temos que nos alegrar com os que se alegram, mas nós temos que chorar com aqueles que choram. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Devemos sentir a dor do nosso próximo, e muitas vezes nós nos preocupamos apenas com nós mesmos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, pouco nos importamos com a dor no nosso próximo. Glória a Deus. Porque nós olhamos primeiro para nós, se não vai nos atrapalhar, se não vai nos prejudicar, se não vai, sabe, irmãos, nós olhamos para nós. Quando a palavra de Deus nos ensina que nós deveríamos olhar para o nosso próximo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e se fosse nós iríamos querer as pessoas não nos consolando, todo mundo, né, contando piadinha no funeral? Santo Senhor. Né, irmãos? Então, a palavra de Deus nos ensina dessa forma, e é desse jeito que nós devemos caminhar. Glória a Deus. Né? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Santo Senhor. Né, irmãos? Olha só, Marta dizendo: ó Senhor, eu sei que tu pode fazer milagre. Glória a Deus. Eu sei que obras maravilhosas aconteceram. Senhor, se tu estivesse aqui, sabe, eu sei que meu irmão não teria morrido. Glória a Deus. Sabe, irmãos, mas ela não sabia que quem estava ali era o autor da vida. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ela não sabia que quem estava ali, sabe, era o Senhor dos senhores, e bastava uma palavra, sabe, para que Lázaro voltasse à vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, esses são os crentes hoje dentro da igreja. Santo. Os crentes hoje dentro da igreja são esses que dizem: não, eu creio que Deus pode dar o carro. Não, eu creio que Deus pode solucionar o problema. Sabe, eu creio, sabe, mas ele não crê que a alegria dele está em Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, ele não crê, sabe, que o verdadeiro caminhar com Deus é buscar o reino dos céus, é buscar a vida eterna. Glória a Deus. Que é verdadeiramente isso que o alegra, que é verdadeiramente isso que o satisfaz. Sabe, eles creem nas pequenas bênçãos. Eles creem nas curas, sabe? Não que Deus não faça, mas eles não creem, sabe, irmãos, naquilo que há de mais grandioso. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e é isso que nós vamos ver aqui, a coisa mais grandiosa acontecendo. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é por isso que o crente não teme a morte. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a morte é uma coisa terrível. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a morte é uma coisa terrível, porque nós não fomos feitos para morrer. Santo Senhor. Sabe, o único jeito de nós lidarmos com a morte de uma maneira eficaz, sabe, irmãos, é nós crendo nisso aqui. Sabe, que Jesus é a ressurreição e a vida. Glória a Deus. É nós sabendo que nós vamos deixar essa vida, mas nós vamos alcançar a vida eterna. Glória a Deus. Nós vamos alcançar o reino dos céus. Sabe, e quando não há essa certeza, a única coisa que se tem é desespero. Santo tu és. É desespero, é incerteza, sabe? Porque as pessoas pensam: mas para onde a gente vai?
Sabe, depois que morre, para onde vai? O que acontece? Sabe, e quando a pessoa está no seu leito de morte, a única coisa que resta é desespero. Ele não sabe para onde vai. Ele não sabe o que acontece. A única maneira de lidar com a morte de uma maneira eficaz é crendo nisso. Sabe, que Jesus é a ressurreição, que Jesus é a vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, por isso que nós não tememos a morte. Sabe, e todos nós temos que lidar com isso aqui um dia. Glória a Deus. Sabe, quem que vai dizer que nunca vai morrer? Santo. Sabe, aquelas pessoas que estão lá contando piadinha no funeral, quando chegar o momento dele, a única coisa que você vai ver é desespero. Santo, Senhor. A única coisa que você vai ver é incerteza. Sabe, e a coisa mais triste é quando você vê incerteza nas pessoas no seu leito de morte. Quando a gente ouve um testemunho assim, é a coisa mais linda. Glória. Sabe, a gente até chora de alegria, mas quando a gente vê incerteza nas pessoas, Santo, Senhor. sabe, irmãos, e quando você vê lá a mãe morrendo e a mãe está lá no seu leito de morte, ela fala: puxa, mas eu não sei se eu fui uma boa mãe, sabe, eu não sei se eu fiz o suficiente, sabe, eu não sei se eu fui alguém que fez coisas boas o suficiente, sabe, não fez. Santo, Senhor. Não fez. Se você está tentando se salvar olhando para si mesmo, você está perdido. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e essas são as pessoas. Sabe, eu não sei se eu fui bom o suficiente. Sabe, eu não sei, será que eu consegui ajudar o suficiente? Sabe, não conseguiu. Glória a Deus. Sabe, não fez. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque quando nós tentamos nos justificar através de nós mesmos, a única coisa que a gente tem é desespero, é incerteza. Glória a Deus. Sabe, por isso que a salvação é um dom de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é um presente de Deus, sabe, que nos é dado através da sua graça. Glória a Deus, Senhor. Então, no nosso leito de morte, nós podemos olhar para Jesus Cristo por aquilo que Ele fez na cruz e podemos dizer: não, eu tenho certeza por aquilo que Jesus Cristo fez. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa é a certeza. Sabe, irmãos, esse é o caminho, essa é a vida. Quando nós olhamos para outra coisa, qualquer coisa, sabe, a única coisa que tem é desespero. Glória a Deus. A única coisa que tem é incerteza. E será que as igrejas hoje estão preparando as pessoas para esse dia? Glória a Deus. Sabe, irmãos, será que nós estamos sendo preparados para esse dia? Será que quem está buscando a resposta, se vai ser curado ou não, se o problema vai ser solucionado ou não, será que ele está sendo preparado para esse dia? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é por isso que nós temos que nos atentar para o principal. A função dessa passagem aqui não é dizer que quando você morrer, você vai ressuscitar. Sabe, irmãos, a função dessa passagem aqui é nos mostrar, sabe, o que é a ressurreição, sabe, o que é a vida. Sabe, é dizer, tenha certeza que existe uma vida eterna através de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, essa é a função. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Glória a Deus. Né, irmãos, nunca morrerá. Sabe, a palavra de Deus diz: aquele que por amor de mim perder a sua vida, ganhá-la-á. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa é a loucura. Glória Essa é a loucura do Evangelho. Para o mundo, ganhar a sua vida é realizar os sonhos, é realizar os projetos, realizar as vontades. Mas na Bíblia, para você ganhar a sua vida, sabe, é você perder a vida desse mundo e caminhar com Jesus. Santo tu és, meu Pai. Né, irmãos? E é isso que nós temos que ter na nossa mente. Né? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Né? Marta dizendo: não, eu creio, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, eu creio em tudo isso que tu está falando, eu creio. Mas quando Jesus foi remover a pedra, ela foi a primeira que falou: não, deixa, Jesus, faz 4 dias já, está apodrecendo, não deixa, Jesus, agora é tarde, Jesus, agora é tarde. Né? É um creio, mas na verdade não crendo. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Primeiro Marta falou, e agora quem está falando é
Maria dizendo as mesmas palavras. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Né, irmãos? E perturbou-se e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Glória a Deus. Né, irmãos? Por que Jesus chorou? Santo. Sabe por que Jesus se perturbou? Sabe, irmãos, porque Ele é a verdadeira alegria. Glória a Deus. Ele é o verdadeiro contentamento. E as pessoas estavam olhando apenas para a circunstância. As pessoas estavam olhando apenas para o problema. Sabe, e nós temos aqui o versículo mais curto da Bíblia. Versículo 35, Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Sabe, irmãos, porque Ele estava ali, sabe, eu sou a alegria, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, sabe, mas vocês não estão olhando para mim. Glória a Deus. Sabe, vocês estão olhando para o problema. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esse é o desespero de quem não caminha com Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esse é o desespero de quem não caminha com Deus, essa é a perturbação de quem não caminha com Deus. Sabe, olha, eles ficam olhando para a circunstância. Sabe, irmãos, eles ficam olhando para a dificuldade. Eles ficam olhando para o problema, sabe, irmãos, e isso faz com que muitas pessoas venham a se suicidar. Santo Senhor. Isso faz com que muitas pessoas venham a estar em depressão. Santo Senhor. Sabe, irmãos, por quê? Porque a verdadeira alegria, sabe, está em Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, irmão, Jesus Cristo era a verdadeira alegria. Jesus Cristo estando ali, mesmo diante de um problema tão terrível e tão grave, havia motivo para sorrir. Santo Senhor. Sabe, irmãos, porque tendo Jesus Cristo na nossa vida, sabe, irmãos, nós temos a solução de todos os nossos problemas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, mesmo que o problema venha a persistir, nós sabemos que Deus está no controle. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e Deus estava no controle dessa situação aqui. Tanto estava que Jesus Cristo vem e faz essa obra, faz esse milagre. Se eu quiser que Ele volte à vida, basta apenas uma única palavra e Ele vai voltar à vida. Glória a Deus. Sabe, e foi isso que aconteceu. Jesus Cristo chama aquela pessoa. Jesus Cristo chama Lázaro, né, irmãos? Glória a Deus. Santo. No versículo 43, e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Santo tu és. Né, irmãos, que chance havia de Lázaro continuar morto lá? Santo Senhor. Sabe, se outra pessoa qualquer tivesse chamado Lázaro para fora, Lázaro continuaria lá. Glória a Deus. Né, irmão? Lázaro continuaria lá, morto. Né? Mas quando é o Senhor dos Senhores, quando é o Rei dos Reis que diz: Lázaro, sai para fora. Glória a Deus. Sabe, não havia chance nenhuma, não havia possibilidade nenhuma de Lázaro ainda continuar morto. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e essa é a nossa conversão. Glória a Deus. A nossa conversão é: nós estávamos mortos em nossos pecados e nos nossos delitos. Sabe, e por que a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e nos nossos delitos? Porque não existe nenhuma condição pior do que a morte. Glória a Deus. Quando nós estamos mortos, nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Glória a Deus. Quando nós estamos mortos, sabe, não há como nós estendermos uma mão, não há como nós darmos o primeiro passo, não há como nós tomarmos uma decisão. É preciso que Deus venha e Deus faça alguma coisa. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos pecados, nos nossos delitos. Mas quando Deus nos chama, sabe, é isso que acontece. É essa ressurreição aqui que acontece. Glória. Sabe, irmãos, então se hoje nós entendemos a palavra de Deus, se hoje nós compreendemos a palavra de Deus, sabe, se hoje você não está aqui buscando, sabe, a solução de um problema e se contenta com a palavra de vida eterna, sabe, é porque Deus te chamou. Glória a Deus. Não é porque você foi inteligente e entendeu. Glória a Deus. Né, irmãos? Não é porque a nossa capacidade conseguiu compreender, não.
esse é um milagre, porque Deus colocou isso na nossa mente, sabe? E essa é a obra da conversão. Sabe, irmãos, esse é o novo nascimento. Sabe, irmãos, é Deus nos mostrando aquilo que importa. Sabe, irmãos, e o que importa? Sabe, nós entendermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, irmãos, que Ele é a ressurreição, né? E depois vai dizer que Lázaro vem para fora e o defunto saiu, né? E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço, né? Ele saiu e ele saiu ainda todo enfaixado. Santo Senhor. Sabe, irmãos, havia mais motivos para impedir ele de se levantar. Santo Senhor. Sabe, irmãos, mas mesmo ele nessa condição, ele se levantou. E muitas vezes as pessoas estão dizendo, não, mas aquela pessoa lá está num pecado terrível. Aquela pessoa lá está num pecado terrível que eu acho que nem Deus chamando ele vem, viu? Porque ele está, não. Lázaro estava numa condição terrível, não apenas morto, mas todo enrolado em faixa. E quando Deus chamou, ele veio. Sabe, irmãos, nós estávamos numa condição de morte espiritual, e quando Deus nos chamou, sabe, nós viemos. E quando Deus chamar aquele que tem que chamar, não importa quão situação terrível ele esteja, sabe, irmãos, ele vai vir. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, porque é Deus chamando, não é nós chamando. Glória a Deus. É por isso que não existe grandes homens de Deus. Sabe, irmãos, não existe grandes pregadores de Deus. Sabe, irmãos, existe apenas um Deus grande. Né, irmãos, que faz obras grandes. Nós somos apenas proclamadores do Evangelho. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Pregoeiros da verdade. Nós não somos grandes homens de Deus, não, mas sabe, aquele é um grande homem de Deus, é um grande servo, sabe, irmãos, isso não existe, sabe, é um grande ganhador de alma, sabe, não existe grande ganhador de almas, sabe, irmãos, existe apenas pregadores do Evangelho, é Deus que chama, sabe, irmãos, não existe ninguém grande. Grande é Deus, sabe? E esse é um milagre aqui, espiritual, que Deus faz na nossa vida. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e é por isso que nós oramos a Deus, para que Deus possa fazer a obra na vida daquela pessoa que não entendeu. Glória a Deus, Senhor. Né? Muitas vezes nós pensamos, eu não vou mais falar de Deus para aquela pessoa, não, aquela pessoa ela não entende. Glória a Deus, Senhor. Aquela pessoa ela não entende, aquela pessoa ela não compreende. Eu já cansei de falar com Deus, mas ele não ouve. Sabe, irmãos, mas se quem faz a obra é Deus, sabe, irmãos, então a gente ora a Deus para que Deus possa abrir o coração e Deus possa fazer um milagre. Né, irmãos, porque não depende de nós mesmos, depende de Deus, então não importa quão difícil seja, sabe, quando Deus quiser chamar, Deus vai chamar. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Sabe, porque se dependesse dele, sabe, aí a gente estava perdido. Se dependesse dele, sabe, aí não adiantava orar para Deus. Se depende dele, para que a gente vai orar para Deus? Aí Deus vai dizer, não, eu não posso fazer nada, vai lá falar com ele, tenta convencer ele, porque eu não posso obrigar ninguém a se converter, vai lá e chama ele, sabe, irmão, mas como depende de Deus, é Deus que faz, então nós oramos para Deus, e quando Deus quer chamar, Deus chama e pronto, e acabou. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e é isso que aconteceu aqui, Deus chamou Lázaro saiu para fora. Sabe, irmãos, que Deus possa nos chamar a cada dia para uma vida em comunhão com a vontade dele. Sabe, irmãos, que Deus cada dia possa nos chamar para uma vida que o honre cada vez mais, para uma vida que o glorifique. Sabe, irmãos, que Deus possa colocar essas verdades cada dia mais e mais dentro da nossa mente e que elas possam nos satisfazer. Sabe, irmãos, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, que nós venhamos a crer, sabe, os milagres que Deus faz, as obras que Deus faz, os livramentos que Deus faz é para nos levar a algo mais grandioso. Glória a Deus. Né, irmãos, que é as coisas espirituais, as coisas eternas. Glória. Sabe, irmãos, os milagres não são para nos levar a pedir mais milagres, os milagres são para nos fazer entender as coisas mais grandiosas.
Sabe, Deus me chamou através de um milagre. Através de um milagre eu conheci coisas mais grandiosas a respeito de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esse é o chamado de muitas pessoas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que nós possamos entender que essa é a nossa vida. Buscar o Deus que verdadeiramente nos salva desse mundo. Glória a Deus. Né, irmãos, que move o nosso coração e que nos faz caminhar segundo a sua vontade. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.